Hoje nós voltamos com a série de Tiago, estamos quase terminando. Espero que você tenha estudado também em casa, lido esse livro, dá para ler assim num dia, né? A gente já está finalizando o capítulo 4, depois vamos ter só mais 2 mensagens no capítulo 5 e assim terminamos o livro de Tiago. E hoje a gente vai falar sobre planos, sobre como fazer planos. E eu começo perguntando aqui, quem é bom em planejamento? Quem aqui é bom em planejamento? Sim. E quem não é bom nada em planejamento? Tem uns medianos aí, né? Bom, eu tento o meu melhor para me planejar, mas a minha esposa talvez vai saber que não sou muito bom. Tento me planejar, faço o máximo, tenho várias planilhas de Excel, anoto minhas tarefas, enfim, tento dividir o meu dia em minutos, mas como minha esposa fala, eu não consigo mensurar muito tempo, né? Às vezes eu acho que eu vou conseguir fazer mais coisas do que realmente consigo. Então coloco lá, das 7 às 7h20 eu vou fazer isso, das 7h20 às 7h35 isso e tal. E eu realmente coloco minuto a minuto assim na minha agenda diária, mas eu nunca consigo. Então eu comecei a criar uma outra categoria na minha agenda diária de tarefas que eu não consegui fazer. E aí todo dia eu coloco algumas tarefas lá, porque eu nunca consigo fazer tudo que eu planejo para o meu dia. Enfim, mas eu gosto de me planejar, gosto de fazer planos, tento ao máximo me organizar, mas é muito difícil. E não estou dizendo só do dia a dia, mas tento fazer planos para coisas maiores na minha vida, né? Quem aqui faz planos financeiros? Todo mundo faz planos financeiros? Quem não faz, começa a fazer. Começa a fazer planos financeiros para a sua vida, planos profissionais, planos acadêmicos, do que você quer estudar. Poxa, eu estou terminando minha graduação agora, eu vou juntar um dinheiro aqui e depois no segundo semestre vou entrar ali naquela pós, enfim. A gente faz planos, isso é muito bom. Mas às vezes os planos não acontecem da forma que a gente deseja. Eu gostaria de iniciar essa mensagem contando uma história para vocês, uma história de como eu pedi a Bia em casamento. Vamos lá. É o seguinte, eu primeiro pedi a Bia em namoro numa cafeteria lá em Belém, no Pará, né? Porque eu morava lá, então levei ela numa cafeteria, não tinha muita grana naquela época, era seminarista, e pareceu bem significativo naquele momento, né, Bia? Pareceu bem significativo pra gente, eu pedi ela em namoro numa cafeteria específica lá. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou pedir ela em casamento, né? Será que eu vou fazer algo assim em público? A gente não gosta de coisa muito em público, né? Será que eu vou fazer algo mais em particular? Será que eu vou chamar ela para jantar e pedir para ela pintar as unhas e tudo mais, para ela já saber que vai ser pedido em casamento? Tem várias formas de se pedir em casamento, assim, não sei quem está aí na iminência de fazer isso, né? Mas eu fiquei pensando, como é que eu vou pedir ela em casamento? E aí comecei a bolar vários planos, pensando aquilo que seria significativo para ela, mas que ao mesmo tempo coubesse no meu bolso, porque eu não tinha muita grana, né? Então não tinha como levar ela ali num terraço Itália lá, nem tinha isso no Pará, né? Não tem nem terraço lá. Mas fiquei pensando, como é que eu vou pedir ela em casamento? E aí pensei, eu vou voltar na mesma cafeteria que eu pedi ela em namoro, então vai ter um significado bem legal, né? E aí pensei, deixa eu planejar um pouco mais. Eu vou fazer isso numa época onde a família dela vai poder estar presente, para poder celebrar junto com a gente. E aí fiz várias conversas aí com a família dela, para que ela não soubesse que eles estariam presentes naquela data, porque a gente estava no Pará, então a família dela é de Rondônia, a minha é de São Paulo, então ela não imaginava que a família dela estaria ali naquele momento. Então me planejei, pensei, poxa, vai ser muito legal, ela vai ficar muito feliz, a família dela presente, um lugar significativo. Aí planejei lá uma música que os nossos amigos iam cantar e tudo mais, uma coisa assim bem, pode parecer bem brega, né? Mas beleza, foi significativo. Mas o que acontece? Nesse dia, eu não tinha como fazer isso lá no Palavra da Vida, até poderia, mas tinha muita gente morando lá. Eu queria um lugar mais reservado, eu queria fazer nessa cafeteria. Só que essa cafeteria ficava longe do seminário, né? Ali 1h30 por aí, 2 horas de distância. E aí eu tinha que ir para lá. Só que como eu disse, na época eu não tinha grana, né? Não tinha nem grana para um restaurante muito chique. E olha só, vocês podem achar que foi um pouco vergonhoso, né? Mas não tinha Uber na época, então era ou ônibus ou táxi. E táxi é muito caro, né?
Então eu fui pedir ela em casamento de ônibus. Olha lá, eu e ela fomos de ônibus lá, e não tem vergonha nenhuma disso, né? A gente foi lá de ônibus, tinha que pegar dois ônibus, duas condições para a gente chegar lá no lugar. Mas eu falei para ela que a gente ia sair, passear, então ela colocou um vestido, eu coloquei uma roupa mais bonita e tal. E aí o que acontece? A família dela estava presente, certo? Só que a família dela estava muito bagunçada, assim, não conseguiam se organizar com aquilo que eu cronometrei para eles fazerem. Então eu falei, vocês vão primeiro, para vocês chegarem na cafeteria primeiro, e depois eu vou encontrar vocês, e aí a gente faz toda a surpresa, eu me ajoelho e tudo mais, né? Só que a família dela ficou enrolando, só que eu não sabia, e eu saí. E aí quando eu estava na metade do caminho, já tinha pegado um ônibus, ia pegar o segundo ônibus, eu estava lá esperando para pegar o ônibus com a Bia, de repente eu vejo a família dela, assim, umas 7, 8 pessoas descendo, tudo correndo assim de um ônibus. Aí eu, ai meu Deus do céu, né? Aí eu tentei distrair a Bia, ela falou, vamos para o ônibus. Eu, não, vem para cá, vamos o outro, esse está muito lotado e não sei o que e tal. E fiquei tentando enrolar para que eles pegassem o ônibus primeiro e a gente pegasse o próximo. Vocês podem imaginar que ela começou a ficar irritada, né? Já estava andando de ônibus em 38 graus, 40 graus. E ainda eu não querendo subir, indo para o outro, né? Fiquei já enrolando ela. Beleza. Quando a gente chegou, essa cafeteria era um shopping, né? Então a gente chegou nesse shopping e aí eu falei, agora vai dar tudo certo, eles já chegaram e tudo mais. Mandei mensagem para eles, falei, cadê vocês? Eles, não, a gente desceu no ponto errado, não sei o que e tal. Aí a Bia falou, vamos, eu estou com fome, a gente está mó sol, eu quero ir lá logo para a gente comer alguma coisa. Aí eu falei, pera que eu preciso ir no banheiro. Aí ela falou, mas agora? Eu falei, sabe como é, né? Quando chega a hora. E aí eu falei, preciso ir no banheiro. E aí eu fui no banheiro, fiquei lá parado na pia assim, né? E só esperando o tempo passar. E ela mandando mensagem, vamos! E eu não saía dali pensando, não, espera um pouquinho. Até eu saber que a família dela tinha ido lá, chegado na cafeteria primeiro. Aí eu saí, enfim. A gente foi lá, deu tudo certo. Ela ficou muito feliz, pedi ela em casamento, tiramos foto, né, Bia? Casamos, aí tem a Alice. Foi tudo muito bom e foi muito significativo realmente. Mas eu contei isso para vocês para mostrar que eu bolei vários planos e vários deles deram errado, mas muito errado, porque envolvia outras pessoas, envolvia a pontualidade do ônibus, envolvia a temperatura do sol que deixou a gente estressado, envolvia finanças que eu não tinha muito dinheiro, envolvia um monte de fatores e muitas coisas fugiram do controle. E eu fui assim, né, ficando um pouco estressado, um pouco inquieto em relação a isso. E essa realidade, eu disse isso do noivado, e talvez tenha alguém aí prestes a pedir alguém em casamento, não sei, né? Ou em namoro, não sei. Mas a gente passa por esse tipo de sensação várias vezes na nossa vida, né? Em vários planos que a gente faz, a gente se frustra, e às vezes algumas coisas dão errado, e às vezes a gente se irrita com outras pessoas, um monte de coisa acontece quando a gente faz planos, e a gente percebe que as coisas não fluem de acordo com o que nós planejamos, né? E eu queria ler para vocês esse texto de Tiago 4, versículo 13 a 17, porque ele vai falar exatamente sobre planos, sobre planejamento. E Deus, através aqui do pastor Tiago, vai nos ensinar um pouco a respeito de planejamento e quais são os perigos que a gente precisa evitar nessa etapa de fazer planos, seja para noivado, para casamento, para profissão, seja para o nosso dia livre, o que eu quero fazer no meu dia livre, qualquer planos que nós venhamos a fazer, quais são os perigos que a gente pode acabar encontrando e como que o nosso coração geralmente reage nessas situações. Eu já ensinei aqui várias vezes que nós aprendemos verdades da palavra de Deus, mandamentos, que nos ensinam a como nós devemos agir. E muitas vezes a gente até acerta, a gente age corretamente, mas às vezes a gente não reage corretamente. A gente age corretamente quando a gente tem tempo para pensar e para fazer e tudo mais, mas quando a gente está no meio da situação, no calor do momento, a gente não reage corretamente. E a gente precisa prestar muita atenção nisso e pedir graça de Deus para que Ele nos abençoe e nos dê realmente essa graça de nós reagirmos corretamente, pensarmos biblicamente, sabe? E agradarmos Ele em todos os momentos, mesmo quando as coisas dão erradas, né? Então vamos lá, vamos ler o texto primeiro e aí a gente vai conversando a partir daí. Bom, versículo 13 a versículo 17. Versículo 13, prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa.
O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui diante desse texto e nós te clamamos, te pedimos que o Senhor nos ajude a interpretá-lo corretamente e aplicá-lo intencionalmente nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor dê graça realmente sobre nós, que a gente não venha se distrair nesse momento, mas que possamos ser verdadeiros praticantes da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém? Muito bem. Para a gente poder, talvez, entender um pouco sobre tudo isso que esses 5 versículos nos ensinam, eu coloquei aqui 4 palavras, todas com a letra P, para talvez nos ajudar a memorizar e entender um pouco tudo que o texto está nos falando. Ele nos fala sobre um plano, ele nos fala sobre um problema identificado, ele nos dá uma prescrição daquilo que nós deveríamos fazer em relação ao problema, e por último ele nos ensina um belo princípio que nós deveríamos aplicar, certo? Então vamos começar aí pelo plano. Bom, versículo 13, prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Então, para vocês entenderem um pouco do contexto, nós temos aqui várias pessoas que muito provavelmente eram da igreja de Jerusalém, a igreja onde Tiago era pastor, certo? E muitos deles fugiram e foram para diversos lugares. Vocês sabem que em Atos 8:1 nos é ensinado que começou uma grande perseguição, certo? Então a igreja começou a crescer, Deus falou para eles: olha, vão por Jerusalém, Judéia, Samaria e confins pregar o evangelho. Eles não fizeram isso, ficaram só pregando ali em Jerusalém. A igreja cresceu, eles viviam uma bela igreja, como a gente aprende em Atos 2, eles compartilhavam tudo entre si, eles seguiam ali a doutrina dos apóstolos, viviam sempre assim, com base naquilo que Deus ensinava, mas eles não saíam dali, eles não pregavam o evangelho para os outros. E aí Deus mandou uma perseguição. Estevão morreu e tantos outros começaram a morrer como mártires a partir daí. Então eles fugiram e eles, querendo ou não, tiveram que ir para a Judéia, Samaria e confins da terra. Eles foram morar em várias outras cidades. Chegando nessas cidades, eles precisavam descobrir formas de viver, de se sustentar. Então eles começaram a desenvolver negócios, começaram a fazer amizades, relacionamentos, encontraram muitas dificuldades. Por quê? Porque naquela época as pessoas que decidiam ser seguidoras de Cristo sofriam um bullying, mas um bullying assim, um preconceito bem grande. As pessoas perseguiam eles, queriam matar eles, ou no mínimo paravam de fazer negócios com eles. Então, às vezes, até os familiares desprezavam uma pessoa que se tornava seguidor de Cristo e falavam: olha, não consumam mais no negócio desse meu familiar, ele não é mais meu filho, não é mais a minha esposa ou esposo, não é mais meu pai, olha, esquece essa pessoa. E começavam a fazer esse tipo de preconceito. Então essas pessoas tinham que ser muito inteligentes, elas precisavam fazer planos realmente para que elas conseguissem se sustentar. Inclusive, nós aprendemos em Atos 2 lá, que era uma cultura da igreja ensinada ali pelos apóstolos, de eles se ajudarem, né? Contribuírem com o negócio um dos outros, compartilharem seus bens e fazerem isso, né? Tem várias ofertas, quando a gente lê 2 Coríntios 8, que o Lucas sempre lê, o Lucas não está aqui hoje, mas ele sempre ensina esse capítulo de 2 Coríntios e nos fala como realmente era algo invejável daquelas igrejas. Eles abençoavam, eram muito generosos uns com os outros, mas eles tinham que fazer negócios, eles tinham que construir talvez ali grandes empresas ou enfim, negócios que eles pudessem dar sustento para a sua família e talvez até ajudar uns aos outros, certo? Só que para se fazer um bom negócio, precisa se planejar, não precisa? Precisa se planejar, precisa pensar: qual é o meu público-alvo? Qual que é talvez aquilo que o meu público-alvo mais precisa? Qual que é, né? O que eu posso oferecer de serviço, de produto? Qual é o melhor dia, horário para atender essas pessoas? De que forma eu vou apresentar esse serviço? Precisa ter planejamento, não tem como, né? Precisa se planejar. E essas pessoas, esses cristãos, eles se planejavam e eles tinham muitos planos, e a Bíblia nunca diz que fazer planos era algo errado, era algo equivocado. É claro que eles acabaram errando em algum momento ali da etapa, mas fazer planos em si foi sempre algo muito louvável. Na verdade, Deus nos ensina muito a respeito
de planejamento. Eu gostaria de ler um texto para vocês, se vocês quiserem abrir aí também. Está lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao versículo 32. Lucas 14, 28 a 32, Jesus ensina a respeito de planejamento. Ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Ou seja, tanto para construir, para ir à guerra, Jesus ele ensinava: você precisa se planejar, você precisa parar, você precisa pensar, você precisa medir os custos. Ele usa essa ilustração para ensinar um outro princípio, mas nos mostra que planejamento, planos, é algo louvável, né? Provérbios 16, tem até uma música em Provérbios 16, fala sobre planos, nos ensina muito sobre planos, e todo o livro de Provérbios e Salmos nos ensina como nós devemos sim fazer planos. É prudente fazer planos, certo? Então, você que quer viver a vida assim, tipo um dia de cada vez, pensando: o que vai acontecer amanhã, não vou me planejar, porque me planejar é algo errado, eu preciso confiar em Deus, você está indo contrário à palavra de Deus, porque a Bíblia te ensina a planejar. Então, a Bíblia ensina a respeito de planejar, a Bíblia nos dá vários exemplos de planejamento. Eu gostaria de citar alguns para vocês. Quando Deus, ele encorajou José a se planejar durante aqueles 7 anos de abundância, para que ele pudesse passar por aqueles 7 anos de escassez. Então ele falou: olha, José, se planeje, que você possa poupar recursos aqui durante esses anos, para que você passe pelo período de escassez. É um princípio de planejamento, né? De pensar antes. Além disso, Salomão fez muitos planos a respeito da construção do templo, planos detalhados, né? Deus entregou diversos planos para que Noé construísse a arca, para que ele soubesse exatamente aquilo que ele precisava. Paulo fazia planos de suas viagens missionárias. Olha, eu quero ir para lá, e depois daquela cidade eu quero ir para lá, quero ir para a Espanha, mesmo que Deus não permitiu em alguns momentos. Ele fazia esses planos e esses planejamentos. E o próprio Deus nos dá um exemplo de planos. Por quê? Porque Deus estabelece um plano desde o início, desde Gênesis, e durante todas as profecias ele vai dando um spoiler, a um pedacinho desse plano. Olha, esse plano não mudou, ele continua em execução e vai acontecer isso, e depois que acontecer isso, vai acontecer aquilo, e lá no fim dos tempos vai acontecer isso. E em todos os momentos, em todas as épocas, nós cristãos temos percebido que o plano de Deus não se frustra, ele continua seguindo o seu curso. Então, Deus também planeja, ele não é contra planos. Mas existe talvez algum perigo enquanto fazemos planos, que é o problema. O problema daquele povo em específico era que eles não incluíram Deus no seu planejamento. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa, ao amanhecer, aparece um pouco e logo se dissipa. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Eles não pensavam em incluir Deus em seus planos. Eles falavam: olha, eu vou fazer isso, eu me planejei e eu vou fazer isso durante todo aquele ano, eu vou fazer aquilo, durante todo aquele período eu vou fazer aquilo outro. O João Calvino, falando sobre isso e sobre essa passagem, ele fala: é engraçado como eles pensavam e planejavam um ano inteiro, sendo que nem um minuto pertence a eles. Eles não são donos nem do próximo minuto em que vivem, mas eles faziam planos para um ano inteiro e não incluíam Deus, não pediam a Deus por sabedoria, não falavam: Deus, olha, se for da tua vontade eu farei isso. Não incluíam. Tinham um coração assim, orgulhoso. Eles tinham um coração que evidenciava uma presunção, sabe? Aquele orgulho, talvez até uma certa arrogância. Então eles tiveram que ser fugitivos e tiveram que fugir de Jerusalém e ir para diversas outras cidades, mas a partir dali talvez eles começaram a esquecer da dependência, da providência de Deus, e começaram a planejar em si mesmo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, com toda arrogância, com toda presunção, com todo orgulho de coração. Eu digo orgulho principalmente para você lembrar daquilo que nós aprendemos na última mensagem que o Giovanni pregou.
nós estudamos ali os primeiros versículos do capítulo 4, e lá naquele trecho que o Giovanni pregou, a palavra de Deus diz que Deus se coloca contra o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Ou seja, nos parece que o contexto do capítulo inteiro, do capítulo 4, é falar a respeito do orgulho, falar a respeito talvez desse ego inflado, dessa autossuficiência. E muitos de nós lutamos com isso, sabe? Essa autossuficiência como se eu consigo me garantir, sabe? Eu me garanto nisso, me garanto naquilo, eu tenho minhas habilidades, eu tenho meu planejamento, eu sei me comportar nessa e nessa situação, eu posso garantir, pelo menos o meu, talvez não vou conseguir o dos outros, mas o meu eu garanto. Talvez a gente muitas vezes passa por esse mesmo desafio de ter esse coração um pouco presunçoso e orgulhoso e talvez se esquecer da bondosa providência de Deus, esquecer a parte de Deus em tudo isso, que é nos abençoar com os dons, com os talentos, com as oportunidades e tudo mais. Então essas pessoas, elas lutavam com esse coração muito presunçoso, muito orgulhoso. O que mais que acontecia com eles? Eles ignoravam a complexidade da vida, eles ignoravam todos os diversos cenários e coisas que poderiam acontecer durante esse período. Eles ignoravam que talvez o país deles ali entrasse em guerra, talvez ignoravam o fato de que os pais deles adoeceriam, talvez que o barco deles iria quebrar, sabe? Essa complexidade de fatores que precisam se alinhar para que os planos deles consigam se concretizar. Então eles tinham planos para um ano inteiro. Olha, eu vou vender este produto naquele lugar, durante este período, para conseguir esse lucro. Então eles tinham tudo elaborado, motivação, localidade, método, tudo para fazer o plano deles. Mas eles ignoravam a complexidade da vida, os diversos fatores que podem entrar em choque ali, para que talvez os planos deles se frustrem. E é isso que acontece na maior parte das vezes. E é exatamente nesse cenário que o nosso coração fica com angústia. É nesse cenário que o nosso coração fica frustrado, talvez fique irritado com Deus. E olha que ironia é essa. A gente não envolve Deus nos nossos planos, a gente fala, eu vou fazer isso, aquilo, porque eu me garanto nisso e naquilo, e traço todos os planos da minha vida profissional, da minha vida relacional, da minha vida acadêmica, e traço todos os planos. E aí quando as coisas dão errado, aí eu começo a falar, Deus, que injusto. Por que eu não estou namorando ainda? Deus, que injusto. Por que tantas pessoas no meu trabalho receberam promoção e eu não? Deus, que injusto. Por que eu me organizei, eu me planejei e ainda assim eu estou passando necessidade financeira? Eu me planejei e tudo mais, e aí bem na data da viagem eu fiquei doente, não consegui fazer todo aquele meu planejamento, aquilo deu errado, sabe? Muitas vezes a gente planeja de forma presunçosa, e aí depois quando a gente vê os resultados, a gente fica frustrado com Deus, magoado com Deus, com raiva de Deus. Então isso é uma coisa muito sem nexo de nós como cristãos. Nós precisamos ter um coração mais humilde, é isso que fala no começo do capítulo. Então Deus se coloca contra uma pessoa orgulhosa, mas Ele dá graça, Ele abençoa uma pessoa humilde. Então eu preciso ser humilde enquanto eu faço planos, mas o problema é quando eu permito o orgulho vir e eu me achar autossuficiente. Essas pessoas, elas ignoravam a complexidade da vida, elas ignoravam também as incertezas da vida, eles não sabiam tudo o que poderia acontecer e se daria certo aquilo, se o produto que eles venderiam de fato seria comprado e adquirido pelas outras pessoas, se o lucro que eles teriam seria o lucro que eles precisam exatamente. Existem muitas incertezas e variantes em toda a nossa vida que a gente acaba enfrentando e a gente não pode ignorá-las. A gente não pode pensar que a nossa autossuficiência consegue controlar toda a situação, certo? Bom, vamos então para a prescrição. Qual que é o remédio? Qual que é a solução que o texto nos dá para nós e para essas pessoas? Primeiro de tudo, faça planos. Não é problema fazer planos. Mas vamos ver o que o versículo 15 diz. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, eu vou fazer isso ou aquilo. Sabe, você depender de Deus, você se colocar nessa posição de inferioridade, se colocar nessa posição de fragilidade. Deus, eu realmente não controlo essa situação.
Eu realmente não controlo todos os cenários, eu não controlo a reação das outras pessoas, eu não controlo o cenário mundial e econômico, eu não controlo essas coisas. Por isso eu me coloco numa posição de inferioridade, de fragilidade e de humildade, se humilhando diante de Deus, falando: Deus, eu preciso do Senhor. Eu tenho esse planejamento, mas eu preciso que o Senhor me mostre se ele é correto, eu preciso que o Senhor me mostre se eu devo ir por esse caminho, e eu preciso que o Senhor me sustente enquanto eu faço aquilo que eu preciso fazer. Eu não vou conseguir fazer, eu não sou autossuficiente, eu preciso do Senhor, eu sou dependente do Senhor. Então, ter esse coração. Agora, vocês pararam para ver exatamente as palavras que estão sendo usadas aí nesse versículo 15? Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Olha que interessante, por que Tiago colocou essa palavra viveremos, né? Essas pessoas estavam planejando, talvez o trabalho, planejando ali os lucros e tudo mais, só que quando Tiago vai confrontar eles e fala: olha, em vez de vocês planejarem dessa forma, vocês deveriam dizer isso. Ele coloca: se o Senhor quiser, viveremos, ou seja, para nos mostrar que a nossa própria vida está nas mãos do Senhor, não são apenas os nossos planos e talvez o lucro que a gente vai ter ali, ou o êxito na nossa empreitada ali, mas o nosso próprio respirar, sabe? Deus está nos sustentando a nossa vida, Deus sustenta todo esse universo, tudo está nas mãos dEle, ou seja, não é só o êxito de um plano ou outro, a nossa vida está na mão de Deus. Então, o que eu tenho que dizer é exatamente isso: se Deus quiser, eu vou acordar amanhã. Se Deus quiser, eu vou respirar quando eu acordar. Se Deus quiser, eu vou conseguir me mover. Se Deus quiser, o mundo ainda vai estar aqui, o sol vai estar no seu lugar. Se for da vontade de Deus, as coisas vão continuar aqui, porque Ele que sustenta, Ele que segura esse universo, Ele que dá o sopro de vida para o meu coração, Ele que me sustenta a minha vida inteira e que cuida de mim e que me dá os talentos e que me dá os dons e tudo que eu preciso para trabalhar e para viver. Então a gente não precisa de Deus só para os nossos planos, a gente precisa dEle em toda a nossa vida, porque Ele que dá o ar para a gente respirar, Ele que faz todo o nosso organismo funcionar. Então a prescrição é: faça planos, mas ao mesmo tempo reconheça a soberania e a providência de Deus nos seus planos e em toda a sua vida. Reconheça a soberania de Deus no sentido de que, poxa, eu creio que Deus é soberano não só sobre a minha vida, mas sobre todo o universo. Ele cuida e Ele que permite que situações A ou B aconteçam, porque Ele é soberano sobre tudo. Ele não tem um controle só sobre a vida dos cristãos, Ele tem um controle até sobre os ímpios. É Ele que permitiu que o diabo tentasse a Jó, é Ele que permitiu que aquelas outras nações guerreassem contra Israel, Ele que permitiu, porque tudo está sob o controle dEle. Então Ele não tem um controle só sobre a nossa vida, mas sobre todo o universo. Então eu preciso reconhecer essa soberania de Deus e saber que Ele reina soberanamente sobre tudo. E eu preciso reconhecer também a providência dEle. É Ele quem tem sido bom, Ele quem tem dado providência, Ele quem tem me dado dons e talentos para que eu consiga ter êxito na minha empresa, para que eu consiga atingir as minhas metas, para que eu consiga desempenhar dons e talentos aqui dentro da igreja. Ele é quem tem sido bom conosco. Basicamente, quando a gente faz planos, a gente precisa demonstrar dependência e gratidão. Gratidão a Deus, nutrir o nosso coração com gratidão e expressões de dependência. Deus, eu realmente confio no Senhor e eu não consigo dar um passo se o Senhor não me auxiliar, me sustentar enquanto eu dou esse passo. Então, essa é a prescrição. Se for da vontade de Deus, nós viveremos. Agora, por último, qual que é o princípio que nós aprendemos aqui? Versículo 17 diz: lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Basicamente, todo mundo aqui acabou de receber uma bela instrução do livro de Tiago e nós todos sabemos o que devemos fazer. Então agora não tem como falar: eu não sabia. Não tem, a Bíblia já nos mostrou. Nós sabemos como devemos agir e reagir. Nós sabemos que nós devemos fazer planos para a glória de Deus, fazer planos com dependência e gratidão. Devemos fazer planos com humildade no nosso coração e, sendo humildes, Ele vai derramar graça sobre a nossa vida. Nós já sabemos o que devemos fazer, mas muitas vezes, sabendo o que devemos fazer, a gente acaba pecando. Então, para que todos entendam esse pecado em específico, para que a gente possa lutar contra ele, eu gostaria de ensinar essas duas outras palavras, né? Nós temos na palavra de Deus, e na teologia ensina isso, pecados de comissão e pecados de omissão. Pecados de comissão é aqueles pecados que eu faço
aquilo que eu não devo. Pecados de omissão é aquilo que eu não faço o que eu devo fazer. Deu para entender? Exatamente o que Paulo fala em Romanos 7. Às vezes eu acabo cometendo aquilo que eu não quero e acabo não fazendo aquilo que quero. Então, pecados de comissão e de omissão. Às vezes Deus fala, olha, eu preciso que você seja generoso, eu preciso que você abençoe as outras pessoas, eu preciso que você se coloque à disposição para servir, eu preciso que você ame as outras pessoas, eu preciso que você faça isso. E a gente vai e não faz. Pecamos por omissão. Sabemos o que devemos fazer e não fazemos. E por outras vezes pecamos por comissão, quando a gente sabe que não deve fazer aquilo e acaba fazendo. A gente sabe que a gente não deve se irar contra as outras pessoas, a gente se ira. A gente sabe que a gente não deve consumir materiais imorais, a gente consome. A gente sabe que a gente não deve mentir para as outras pessoas, mas a tentação é muito grande, a gente mente. Então, somos tentados dos dois lados. Mas hoje o foco é, perceba quais são os pecados que você acaba cometendo de omissão, por coisas que você sabe como cristão que deve fazer e não anda fazendo. A gente cita muito aqui, por exemplo, da generosidade, quando falamos dos dízimos, porque nós sabemos que a Bíblia nos ensina a respeito de generosidade no Novo Testamento. Nós, como cristãos, precisamos ser generosos. E muitas vezes a gente não faz isso, porque a gente, às vezes, abre mão um pouco do nosso tempo, mas não do nosso recurso. Agora, tem gente que é o contrário, tem gente que facilmente ajuda projetos e pessoas necessitadas e tudo mais, mas Deus nos fala para a gente dispor do nosso tempo, dispor da nossa agenda. E a pessoa fala, opa, aí não, a minha agenda ninguém toca, ela é tão corrida, eu vou guardar para mim. Eu posso até ofertar ali um projeto ou outro, agora me dispor para ir fazer uma visita para alguém, me dispor para ir escutar alguém chorar, não, já tenho os meus problemas, não quero ouvir o dos outros. E às vezes a gente sabe o que deve fazer e não faz. Esse é o pecado de omissão. E hoje a exortação é, você sabe que você deve fazer planos, sempre orando, se Deus quiser, farei aquilo. Você sabe que você deve fazer planos dependendo e confiando em Deus e entendendo que Ele que provê. Agora, se a partir de hoje, se a partir de amanhã, cada um de nós fizermos planos sem incluir Deus neles, sem considerá-lo, sem lembrar dele, a gente vai estar pecando em quê? Omissão. Pecado. Isso é pecado também. Pecado não é só fazer sexo antes do casamento ou sair dando soco em uma outra pessoa. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, e isso desagrada a Deus. Você saber que Ele que provê pela sua vida e você se achar autossuficiente. A autossuficiência é pecado. Então, que possamos lembrar disso. Mas para que fique ainda mais claro, eu gostaria de destacar aqui quatro tópicos para a gente pensar, refletir e começar a praticar. E assim vamos terminar orando. O primeiro deles é, escreva seus planos a lápis, não a caneta. Já ouviram essa expressão? Escrever a lápis e não a caneta? Escreva seus planos a lápis. Sabe, faça planos, faça planejamento para a sua vida financeira, ainda hoje, se você ainda não fez. Faça planejamento para a sua vida profissional. Faça planejamento para a sua vida, talvez, relacional, né? Tudo aquilo que você precisa realmente fazer, desempenhar, talvez sair da sua zona de conforto. Faça planos, mas faça-os a lápis, reconhecendo que Deus é quem vai realmente te ajudar a executar. Deus é quem está soberano sobre isso. E talvez Ele mude. Talvez Ele vai pegar a borracha e falar, vamos mudar um pouquinho aqui. Eu acho que esse plano não vai funcionar dessa e dessa forma, porque não é melhor para você. Eu tenho planos melhores para você. A gente sabe que nós passamos por provações, como a Bíblia nos ensina, a gente aprendeu em Tiago, mas porque Deus quer que a gente cresça. Então nem sempre Deus vai nos dar exatamente aquilo que a gente pede, porque Ele sabe que não é o melhor para a gente. E a gente tem que estar disposto a isso. Eu preciso escrever os meus planos a lápis e apresentar para Deus. Deus, esses são os meus planos, mas eu dependo do Senhor e eu peço que o Senhor me mostre se eles são corretos ou não. Certo? O que mais? Comece cada dia se humilhando na presença de Deus. Eu sei que essa palavra pode soar até um pouco negativa, né? Se humilhar, porque se humilhar, mas diante das outras pessoas talvez não vai muito sentido, né? Mas diante de Deus faz. Eu preciso chegar diante de Deus e orar, quando eu acordar, e falar, Deus, eu realmente sou fraco. Eu realmente preciso do Senhor. Eu não tenho como cumprir todas essas tarefas que eu acabei de receber aqui do trabalho sem o Senhor. Eu não tenho como controlar as minhas emoções sem o Senhor. Eu sou muito fraco, eu sou muito frágil. Eu preciso do Senhor, não sou autossuficiente. Eu sou suficiente no Senhor. Então comece o seu dia declarando isso a Deus, orando isso a Deus e, sabe, nutrindo a tua mente com isso. Cumpra aquilo que Filipenses 4:8 fala de nutrir a tua cabeça, o teu coração com aquilo que é puro, aquilo que é justo, sabe? Então
desde o seu início do seu dia, coloque isso na sua mente, no seu coração e se humilhe na presença de Deus. Terceiro, reconheça a sabedoria e providência de Deus na sua vida e reconheça verdadeiramente, não como algo religioso. Não fique aí falando frases sem sentido para você, pensando que Deus está ouvindo ali tua voz, sabe? Deus, Ele ouve o teu coração. Ele sabe o que está no teu coração, as motivações do seu coração. Então, não adianta você erguer sua mão, falar um monte de palavras bonitas se o teu coração não reconhece a soberania e a providência de Deus na sua vida. E por último, aproveite ao máximo as oportunidades que Deus te dá hoje. Você não sabe o dia de amanhã, não sabe mesmo. Não tem como a gente saber o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se essa igreja vai estar em pé ainda amanhã. A gente não sabe se a gente vai conseguir sobreviver às gorduras de um lanche que a gente vai comer agora à noite e conseguir dormir em casa tranquilo. Não sabe. A gente não sabe essas coisas, não está no nosso controle. A gente pode até ser precavido, podemos andar no limite da velocidade, a gente pode comer de forma saudável, mas nós não sabemos o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, viva o hoje ao máximo com as oportunidades que Deus te dá, de uma forma que agrade a Deus. Não de forma egoísta ou orgulhosa, dependente, confiando e reconhecendo a soberania e providência de Deus, mas aproveitando ao máximo aquilo que está na sua frente. Deus me deu a oportunidade hoje de abençoar tal pessoa, então vou aproveitar essa oportunidade. Deus me deu essa oportunidade de estudo hoje, que Ele abriu essas portas que eu nem imaginava. Deixa eu aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando. Deus me deu essa oportunidade de ser generoso com alguém. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Deus me deu a oportunidade de participar de uma viagem missionária, de sair da minha zona de conforto. Aproveite as oportunidades que Deus te dá no momento. Não deixando de fazer planos, mas continuando fazendo ele, dependendo de Deus e fazendo os lápis. Amém? Vamos orar, entregar isso diante de Deus, pedir que Ele dê graça e que isso não seja apenas algo que a gente ouve, mas pratica. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor meu Deus, nós estamos aqui humildemente diante do Senhor, clamando a Ti, Pai, que o Senhor possa nos dar graça, possa nos fazer enxergar se temos sido orgulhosos, se temos sido egoístas, talvez presunçosos nos nossos planos. Deus, fala no íntimo do coração de cada um que está aqui nessa noite, Pai. Deus, nos ajuda a compreender se temos pecado, seja por comissão, seja por omissão. Nós não queremos Te desagradar, Deus, queremos viver realmente uma vida para o Teu inteiro agrado, mas é muito difícil, Pai, por isso eu Te peço a Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito nos auxilie na luta contra o pecado, que todos os dias possamos entregar o nosso dia diante do Senhor e o Teu Santo Espírito nos ajudar, nos capacitar a viver cada desafio do nosso dia, Pai. Deus, que o Senhor nos ajude, nos auxilie a nos planejar e nos organizar em todas as áreas da nossa vida para que possamos viver com excelência para o Senhor, mas que o nosso coração não se orgulhe nessa tarefa, que não sejamos autossuficientes, mas que possamos depender do Senhor. Deus, nos faz entender aquilo que é importante, aquilo que é celestial, aquilo que agrada ao Senhor e nisso focar, que os nossos planos girem em torno de trazer glória e honra para o Senhor, Pai. Deus, eu também Te peço também que o Senhor fale ao coração daqueles aqui que talvez não têm planos eternos definidos no seu coração. Talvez pessoas que ainda não pensaram bem aquilo que vai acontecer depois da morte. Talvez pessoas que ainda não se organizaram bem e se planejaram para o destino eterno, Pai. Que o Senhor possa trazer cada uma dessas pessoas e cada um de nós ao arrependimento e à humildade e dependência do Senhor dia após dia. E que possamos tomar uma decisão não apenas uma vez, mas diariamente, de confiar no Senhor, consagrar a nossa vida ao Senhor e esperar ansiosamente pelo Teu retorno, para que possamos viver, Pai, os Teus planos para nós por toda a eternidade. Deus, nos faz entender que o Senhor é soberano, que o Senhor é poderoso, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que isso seja uma realidade no nosso coração e que a cada dia possamos nos apaixonar ainda mais pelo Senhor, admirar a Tua vontade, não fugir dela, admirar a Tua vontade, admirar, Pai, os Teus planos e clamar para que o Senhor execute esses planos na nossa vida. Não permita que a gente viva sonhos paralelos, planejamentos paralelos que não vão dar em nada, mas que possamos gastar, investir a nossa vida nos planos que o Senhor tem para nós, para os nossos relacionamentos,
para a nossa área profissional, para a nossa vida espiritual. Deus, nós queremos e ansiamos pelos teus planos no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém.